Então, pessoal, uma vez que nós definimos a fisiopatologia da agressão renal do rim pelo lúpus, agora nós vamos aprender um pouco mais sobre quais as manifestações renais dessa agressão, ou seja, o que nos leva a suspeitar que num paciente com lúpus eritematoso sistêmico existe agressão renal. Bem, se nós tivermos que escolher uma única manifestação clínica ali, que é a mais característica de todas, é a presença de proteinúria, visto que virtualmente ela está presente ali em 100% dos casos de nefrite lúpica. É claro que pode haver um caso ou outro em que existe uma agressão renal pelo lúpus e que o paciente ali vai ter uma proteinúria inferior a 500 miligramas. Existe até relatos de caso de paciente com nefrite lúpica proliferativa grave que tem ali uma proteinúria inferior a 500 miligramas, mas isso de uma maneira geral são casos de exceção. Na enorme maioria dos casos, ou seja, em virtualmente 100% dos casos, nós vamos ter ali pacientes que têm pelo menos uma proteinúria de 24 horas maior ou igual a 500 miligramas. Então, frequentemente, esse é um achado limítrofe para indicar biópsia naquele paciente que tem ali o diagnóstico de lúpus, visto que nós estamos pesquisando ali qual é a classe da nefrite lúpica que ele possui para definir qual é a nossa estratégia de tratamento. Em pelo menos ali 45 a 65% dos casos, então vamos considerar ali metade dos pacientes, essa proteinúria na faixa nefrótica. Lembrando que o lúpus pode se apresentar assim ali, com uma síndrome nefrótica isolada, ou seja, sem nenhuma atividade nefrítica, mas o que é mais comum e habitual é ter uma forma mista de apresentação, né? Ou seja, ter uma síndrome nefrítica com uma proteinúria ali que se encontra na faixa nefrótica, ou seja, mais de 3,5 gramas em 24 horas. Nós podemos ter a apresentação nefrótica isolada, principalmente naqueles pacientes que são classe 5 pura. Então, geralmente, você tem ali uma proteinúria na faixa nefrótica, a taxa de filtração glomerular está estável e normal, e o paciente pode ter ali uma leve hematúria microscópica no EAS. E outra manifestação bastante característica da nefrite lúpica é a presença de hematúria microscópica, que é vista em 80% dos casos. A hematúria macroscópica também pode ser uma forma de apresentação que é vista ali em 1 a 2% dos casos. Em muitas situações o paciente ele vai cursar ali com hematúria macroscópica depois de um episódio infeccioso de via aérea superior, então muitas vezes até simula aquela apresentação clássica ali da nefropatia por IgA, antiga doença de BG. Outras formas de apresentação são na forma de cilindros hemáticos. Nós sabemos que os cilindros hemáticos é uma das manifestações ali mais características, mais específicas da síndrome nefrítica, ou seja, virtualmente o encontro de apenas um cilindro hemático no EAS define ali no contexto clínico adequado que nós estamos diante de uma síndrome nefrítica. Mas esse achado ele é encontrado em poucos casos, ou seja, nos pacientes com nefrite lúpica, nós só vemos ali cilindros hemáticos em 10% dos pacientes. Então, a enorme maioria a gente não vai ver esse achado no EAS. E frequentemente, na maior parte dos serviços, o EAS ele é muito mal descrito, então, de uma maneira geral, sequer a gente tem a descrição ali se a hematúria é dismórfica, se a hematúria é isomórfica, e mesmo a gente pedindo para se realizar essa pesquisa específica, na maior parte dos serviços a gente não encontra alguém treinado para fazer essa diferenciação adequadamente. E os cilindros celulares, eles são vistos ali em 30% dos casos. Quando nós falamos aqui cilindros celulares, é todos aqueles ali que têm células na sua formação. Então, você tem a glicoproteína de Tan-Horsford fazendo
o molde proteico e em cima dessa proteína nós vamos ter incrustado ou célula epitelial, fazendo um cilindro epitelial, ou uma célula leucocitária, fazendo um cilindro leucocitário. Então nós vemos esses cilindros em 30% dos casos de nefrite lúpica, principalmente naquelas formas proliferativas, ou seja, naquelas classes 3 e 4 da nefrite lúpica, que você tem uma grave agressão inflamatória no glomérulo, nós vemos redução da função renal, ou seja, queda da taxa de filtração glomerular, que pode ser desde leve, ser moderada ou ser grave. Quando essa redução é grave e ela ocorre de forma muito acelerada, ou seja, o paciente apresenta perda de função renal em dias a semanas, a gente vai chamar isso de glomerulonefrite rapidamente progressiva, que não é nada mais do que uma síndrome nefrítica que evoluiu rapidamente ali com perda acelerada da função renal, com o paciente entrando em hemodiálise. Sendo que essa perda rápida ela ocorre na presença de um sedimento urinário ativo. E o que é um sedimento urinário ativo? É um sedimento urinário que você tem uma proteinúria ali maior que 500 miligramas, que você tem hematura de origem glomerular, ou seja, é aquela hematura dismórfica feita de acantócitos, que você tem cilindros celulares, que você tem cilindros hemáticos, que você tem uma leucocitúria, sendo que nos pacientes que só tem ali a leucocitúria e a proteinúria leve, sem cilindros, nós normalmente temos que descartar a possibilidade dele ter infecção do trato urinário, né? Caso ocorra num contexto em que a via urinária é estéril, a gente diz que o sedimento urinário é ativo. A presença de um cilindro celular ali do tipo hemático já indica que esse acometimento é glomerular. Um cilindro leucocitário, se não houver pielonefrite no contexto com paciente lúpico, também vai levantar uma suspeita muito grande de que existe acometimento ali renal pelo lúpus. E de uma maneira geral, existe um grupo de pacientes que se apresenta ali com perda de função renal sem ter o sedimento urinário ativo, muitas vezes num contexto de hematura macroscópica, em que as hemácias e os cilindros hemáticos eles chegam a ocluir ali os lúmenes tubulares e causar uma insuficiência renal aguda transitória, e às vezes num contexto em que o paciente está utilizando uma droga nefrotóxica, cursou com um episódio infeccioso grave, e aí teve lesão renal aguda em outro contexto, numa pesquisa por biópsia você acaba identificando uma nefrite lúpica. Naqueles pacientes que têm queda da taxa de filtração glomerular, ou seja, particularmente naqueles que têm uma atividade proliferativa grave na biópsia, você vê hipertensão em muitos desses casos, já na apresentação, ou seja, em 15 e 50% dos casos. Outra questão que nos deve chamar a atenção é que quando a gente pensa em nefrite lúpica, a gente sempre pensa em agressão glomerular. Mas a gente sabe que o lúpus pode atingir outros compartimentos renais, não só o glomérulo. Pode atingir o compartimento vascular, pode atingir o compartimento túbulo intersticial. Então, muitas vezes o lúpus pode cursar com a nefrite intersticial aguda, pode cursar com a microangiopatia trombótica, tanto pela presença dos anticorpos antifosfolípide num contexto de SAF secundária ou outras microangiopatias trombóticas que são causadas ali por anormalidades na via do complemento, como a síndrome hemolítica urêmica atípica, ou muitas vezes até por protrombocitopênica trombótica associada ao lúpus. Nós temos muitos desses casos descritos em que o paciente tem um alto anticorpo contra o ADAM-TS13 e ali tem uma PTT complicando o lúpus. E nós também temos a podocitopatia lúpica, uma forma de agressão glomerular do lúpus que não se encaixa bem na classificação tradicional da nefrite lúpica e que a gente vai ver ali com maiores detalhes adiante. E muitas vezes essas formas de nefrite intersticial do lúpus cursam ali com uma acidose subaguda crônica e uma hipercalemia, que é vista em uma boa parcela desses pacientes ali, em 15% dos casos. E às vezes a hipercalemia está só relacionada ali ao fato do paciente estar cursando com insuficiência renal aguda.
E quanto àquelas manifestações extra-renais do lúpus? Bem, a gente sabe que o lúpus é uma doença sistêmica, muito embora a gente tenha hoje a condição chamada lúpus renal isolado, em que o paciente cursa ali só com a nefrite lúpica e os marcadores imunológicos do lúpus, na enorme maioria das vezes o paciente tem outras manifestações sistêmicas. Como a gente está falando de uma doença inflamatória sistêmica, é óbvio que é esperado encontrar sintomas constitucionais, uma febre baixa, perda ponderal, adinamia, astenia, mal-estar, artralgia leve. Então, esses sintomas constitucionais são comuns a qualquer doença inflamatória sistêmica. Então, de uma maneira geral, são inespecíficos. E nós também temos aquelas manifestações cutâneas do lúpus, né, que inclui ali o lúpus cutâneo agudo e o lúpus cutâneo subagudo ou crônico, que vai incluir ali o rash malado, fotossensibilidade, as úlceras orais, as úlceras nasais, são manifestações já mucosas. Nós temos também desde a alopécia cicatricial até aquela alopécia não cicatricial, ou seja, aquela alopécia relacionada à queda transitória de cabelos do paciente ali que tem também doenças inflamatórias sistêmicas. E aquelas outras manifestações extrarrenais incluem desde aquelas que incluem os pequenos vasos e capilares sanguíneos, né, arteríolas, como o fenômeno de Raynaud, em que o indivíduo vai alternar ali palidez, cianose, até eritema das extremidades, principalmente quando expostas ao frio, o livedo reticular, que é uma manifestação semelhante. Lembrando que nesses pacientes o livedo reticular muitas vezes está associado a uma história de abortamento prévio, a trombocitopenia, a história de embolias ou tromboses de repetição. E nesse contexto é importante a gente pesquisar se o paciente não tem uma SAF secundária, pesquisando a presença dos anticorpos antifosfolípide, que são três. Vai ser ali o anticoagulante lúpico, o anticardiolipina, que a gente vai precisar IgG, IgM e o anti-beta 2 glicoproteína 1. A gente também vai chamar a atenção para esse diagnóstico diante da história de tromboses ou embolias espontâneas. Nós também podemos ter a forma de acometimento neuropsiquiátrico do lúpus, que vai se caracterizar por cefaleia, que também é uma queixa inespecífica que pode ser encontrada em muitas doenças inflamatórias, mas às vezes está associada a acometimento da meninge pelo lúpus. A psicose lúpica, que muitas vezes no paciente lúpico que já está tratado, você tem alguma dificuldade em distinguir daquela psicose que foi causada por alta dose de corticoide ou a psicose que foi causada pelo neurolúpus. Mas também nós podemos ter déficits neurológicos focais, distúrbios de sensibilidade, até casos mais graves em que o paciente evolui em coma por causa de encefalite ou vasculite cerebral causada pelo lúpus. Outra característica bastante comum do lúpus é o acometimento das serosas, que é o quê? A pleura, o pericárdio e o peritônio. Então, aquele derrame pleural que é característico como exudato, aquele derrame pericárdico também característico de exudato, e aquela ascite ali que tem o gás menor que 1,1, ou seja, que é característico também de exudato, num contexto clínico suspeito para o lúpus, deve contar ali como um critério na pontuação para o lúpus. E nós sabemos que o acometimento cardíaco do lúpus pode ocorrer tanto no pericárdio, como a gente já falou, como também no miocárdio e no endocárdio. De uma maneira geral, nós temos até uma manifestação bastante característica do lúpus, que é o endocardite verrucosa, chamada de Liebman-Sachs. Outra manifestação que chama bastante atenção é a hipertensão arterial pulmonar em alguns pacientes. Isso pode se decorrer tanto de uma vasculopatia lúpica ali, crônica nos vasos pulmonares,
ou às vezes múltiplas pequenas embolias silenciosas no pulmão, né, em pacientes que são portadores de SAF secundária ao lúpus, que vai levando à remodelação ali crônica da vasculatura pulmonar e hipertensão pulmonar, que no início é silenciosa, mas vai evoluindo ali gradativamente com insuficiência cardíaca. Isso geralmente prenuncia ali um lúpus de péssimo prognóstico. Outras manifestações mais inespecíficas, mas que são vistas ali em pelo menos um quarto dos pacientes, são aquelas associadas a aumento do sistema retículo endotelial, ou seja, o indivíduo tem esplenomegalia, às vezes uma hepatomegalia leve e uma linfadenopatia que costuma ser generalizada, né? Então, de uma maneira geral, nós temos diversas manifestações clínicas. Agora, essas manifestações, elas só são encontradas no lúpus? Não, a gente sabe que existem muitos outros diagnósticos diferenciais. Se nós pegarmos um caso bastante habitual de uma mulher de 15 a 45 anos de idade que se manifesta ali com lesões de fotossensibilidade, uma artrite não deformante, com FAM positivo, anti-DNA dupla hélice positivo, e que tem uma nefrite lúpica full house na biópsia, né? É bastante fácil estabelecer o diagnóstico de lúpus nesse cenário, mas em boa parte dos casos o diagnóstico não é tão óbvio. Por quê? Primeiro porque as manifestações do lúpus, elas nem sempre ocorrem num único momento temporal. Às vezes elas se distribuem ao longo de uma grande escala temporal. Então o paciente apresenta primeiro ali algumas manifestações articulares, um ano depois ele tem algumas manifestações cutâneas, depois começa a evoluir com derrame cavitário, anos depois aparece uma nefrite lúpica. Então, às vezes, para o indivíduo que fez a abordagem inicial, o diagnóstico não era tão evidente. Às vezes, no primeiro momento, os marcadores sorológicos são negativos. Só no segundo ou terceiro momento você tem a positividade do FAM ou de algum autoanticorpo característico. Ou seja, em decorrência dessa evolução temporal, muitas vezes o diagnóstico não é óbvio numa abordagem inicial. Outro motivo também é porque nas doenças reumatológicas existe muita superposição tanto de achados clínicos quanto de achados sorológicos. Por exemplo, o FAM, ele não é específico do lúpus, ele é encontrado em várias outras doenças reumatológicas, como a síndrome de Sjögren, como a esclerose sistêmica, como a doença mista do tecido conjuntivo. Então, isso porque o FAM não é um único autoanticorpo. Também pode prenunciar a positividade do anti-RO, anti-LA, da síndrome de Sjögren, do anti-RNP, da doença mista do tecido conjuntivo, do anti-SCL70 ou do anticentrômero que nós encontramos na esclerose sistêmica. Então, o FAM positivo, ele nos diz unicamente que existem anticorpos que estão agredindo estruturas nucleares. Em algumas vezes, as estruturas nucleares que ela está atingindo é mais específico do lúpus, como, por exemplo, ter um anticorpo anti-DNA dupla hélice ou anti-SMIF, anti-SM, é mais específico para o diagnóstico de lúpus. Então, se o FAM positivo for decorrente a algum desses autoanticorpos, nós temos maior especificidade ali para o diagnóstico de lúpus. Então, nós vemos que nós temos muitas condições reumatológicas que podem mimetizar esse diagnóstico, como a fibromialgia, a síndrome de Sjögren, as microangiopatias trombóticas, a SAF primária, a dermatomiosite, a esclerose sistêmica, a doença mista do tecido conjuntivo. Muitas dessas doenças, inclusive, cursam ali com perda rápida de função renal, como a esclerose sistêmica, as vasculites sistêmicas, a endocardite infecciosa, a crioglobulinemia, e que tem ali um sedimento urinário ativo, né? Então, de uma maneira geral, inclusive, se você for biopsiar, em muitas delas você tem uma glomerulonefrite grave, como nas vasculites sistêmicas, na crioglobulinemia. No caso da crioglobulinemia associada a imunocomplexo, no caso de grande parte das vasculites, aquelas ANCA associadas,
que são paucimunes. Então, muitas vezes o diagnóstico dá para diferenciar ali, uma vez que você fez a biópsia renal, mas não antes disso. Então, é sempre importante lembrar que o diagnóstico diferencial, ele nem sempre é tão claro. E existem testes imunológicos, são mais específicos para o lúpus, de alguma maneira, como a gente começou a anunciar, a gente sabe que o FAM ele é sensível, hoje ele é um dado necessário para o diagnóstico, então, pelos critérios do ACR de 2019, a gente precisa de um FAM positivo numa titulação de 1:80 para prosseguir fazendo o preenchimento dos outros critérios e assim permitir que a gente estabeleça o diagnóstico, mas de uma maneira geral a gente sabe que ele não é específico, que ele é encontrado em muitas outras condições reumatológicas, mas a presença de alguns autoanticorpos são específicos. O anti-DNA dupla hélice, por exemplo, confere aqui 95% de especificidade para lúpus. Mas veja que a sensibilidade deixa a desejar, só 75% dos pacientes com lúpus têm anti-DNA dupla hélice positivo. E a positividade desse anticorpo e os seus níveis séricos estão relacionados ao risco do paciente desenvolver nefrite lúpica. Então, muitas vezes são utilizados até para acompanhamento. Quando os títulos de anti-DNA dupla hélice são muito altos, nós muitas vezes até suspeitamos que o paciente tem grande chance de recidivar uma nefrite lúpica já tratada, então é usada para acompanhamento. Já o anti-Smith, né, também conhecido como anti-SM, a gente pode dizer que é o mais específico de todos para lúpus, ou seja, 98% de especificidade, mas também a sensibilidade é muito baixa. Ou seja, só um quarto aproximadamente dos pacientes vai ter positividade para esse autoanticorpo. E quanto aos níveis de complemento, a gente sabe que a glomerulonefrite causada pelo lúpus é o protótipo das glomerulonefrites por imunocomplexo, e que elas cursam com a ativação do complemento, principalmente pela via clássica do complemento, que é qual? Aquela que necessita de anticorpo para que haja ativação. Então, de uma maneira geral, a gente sempre pesquisa o C3, que está relacionado à ativação da via alternativa do complemento, o C4, que está relacionada à ativação da via clássica, e o CH50, que é a atividade hemolítica total do complemento, para tentar estimar qual é o grau de consumo do complemento do paciente. No lúpus, o que é mais comum é encontrar os três consumidos, C3, C4 e CH50, já que existe ativação de todas as vias ali. Mas também é comum a gente encontrar só o C4 deprimido. Por quê? Porque o clássico do lúpus é a ativação ali da via clássica. E muitas vezes também pode prenunciar que existe uma deficiência hereditária do C4, que é uma condição que está associada ao lúpus, ou até que existe crioglobulinas circulantes. Afinal, a gente também tem casos de crioglobulinemia que estão associadas a doenças autoimunes como o lúpus. Nesse caso, uma crioglobulinemia policlonal. Então, quando a gente encontra o C4, só ele reduzido, em alguns contextos pode significar isso. Mas eu diria que na maioria significa só o diagnóstico de nefrite lúpica mesmo. E você pode encontrar só o C3 também consumido, mas de um modo geral isso é mais comum naquelas doenças que cursam só com ativação ali da via alternativa, que é a glomerulonefrite pós-infecciosa, a glomerulopatia por C3, e você pode encontrar lúpus sem consumo de complemento. Pode, até se o lúpus estiver ali fora de atividade, normalmente o complemento vai voltar ao normal, tanto que o complemento ele também é um parâmetro que ele é monitorizado no longo prazo para definir se a gente tem um lúpus em atividade ou um lúpus silencioso ali, que está fora da atividade de agressão imunológica. Então, na maior parte das vezes, quando o lúpus está ativo, a gente tem sim o consumo de complemento. E o CH50 muitas vezes está consumido, principalmente naquelas fases ativas, mostrando que existe um consumo bem significativo do complemento naquele momento da doença.
E quando biopsiar o lúpus eritematoso sistêmico? Quando é que a gente indica biópsia num paciente que tem o diagnóstico de lúpus ou que a gente suspeita do diagnóstico de lúpus? Bem, a gente indica sempre que a gente fizer ali uma relação proteína-creatinina urinária numa amostra urinária isolada e ela for maior que 0,5 grama por grama, que isso geralmente corresponde ao achado de uma proteinúria de 24 horas maior que 500 miligramas. Então, esse achado com ou sem hematúria, com ou sem cilindro hemático, ou outro tipo de cilindro celular, como o cilindro leucostário, só o achado dessa proteinúria isoladamente define a necessidade de biópsia renal num paciente que tem o diagnóstico de lúpus ou a suspeita do diagnóstico de lúpus. Nós também indicamos essa biópsia num paciente que tem disfunção renal sem causa aparente. Na enorme maioria das vezes, um paciente que tem a queda da taxa de filtração glomerular pelo lúpus tem sim proteinúria e hematúria no EAS. Então, de uma maneira geral, a gente só indica a biópsia renal numa disfunção renal que não tem proteinúria e hematúria no EAS se a gente tiver excluído todas as demais causas, algum possível medicamento nefrotóxico que a gente possa ter utilizado, o paciente não esteja no contexto de uma doença séptica que justifique ali a alteração de função renal. Então, uma vez que a gente tenha excluído outras possibilidades, visto ultrassonografia de rins e vias urinárias para excluir alguma causa obstrutiva, aí a gente prossegue indicando a biópsia renal para explicar aquela disfunção renal que não tem uma causa aparente. E claro, em todos aqueles pacientes que apresentarem ali uma perda rápida e acelerada da função renal com sedimento urinário ativo, afinal de contas, uma biópsia vai ser necessária tanto para classificar qual é a classe histológica do lúpus, para prognosticar, ou seja, dizer de um modo geral qual é o grau de atividade inflamatória que existe na biópsia para permitir a gente tomar a melhor decisão no tocante ao tratamento e muitas vezes a gente precisa de uma biópsia em um segundo momento, quando o paciente não está respondendo adequadamente à terapia, quando o fenótipo ali da apresentação renal do lúpus se modificou, ou seja, era aquele paciente que vinha apenas ali com a proteinúria de 700 miligramas, eu biopsiei e deu uma nefrite lúpica classe 2, mas um ano depois ele apresentou ali com queda rápida da taxa de filtração glomerular, hematúria, proteinúria no EAS, a gente novamente chega a biopsiar, porque geralmente esse paciente teve mudança de classe histológica, a gente precisa reavaliar ali quais são os dados da biópsia, muito embora não seja necessário esperar o resultado da biópsia para tomar decisões terapêuticas, como nós vamos comentar mais à frente. E às vezes nós pensamos em rebiopsiar no futuro, 3 anos de tratamento da nefrite lúpica já. Então a gente quer tomar a decisão se nós devemos suspender a imunossupressão ou continuar. Então muitas vezes uma biópsia é necessária nesse contexto.